A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o teu irmão Jonatas e hoje eu vim compartilhar um texto com vocês que tem me chamado a atenção esses dias. Fica em João capítulo 15, o versículo 16, que vai dizer o seguinte: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Um texto maravilhoso, Jesus ele falando com os seus discípulos. Nós sabemos ali, no momento da sua ascensão, antes de ascender no céu, Cristo ele dá algumas orientações aos discípulos. E aqui, propriamente nesse texto, nesse verso que nós lemos, é a hora que Jesus olha para eles e fala: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Porque possivelmente passava na cabeça deles que alguns decidiram andar com Cristo por conta própria. Alguns poderia passar pela mente que eles estavam andando com Cristo, estavam vivendo aquelas experiências maravilhosas que eles viveram ao lado de Jesus, porque eles escolheram certo. Então, o mérito daquela vitória, daquela escolha, estava sobre quem? É como se estivesse sobre os discípulos. Mas aí Jesus vai dizer: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi e vos designei. E isso é muito forte, irmãos, porque analisando todo o nosso passado, quando nós olhamos para Pedro e suas falhas, quando nós olhamos para Judas e suas falhas, quando nós olhamos para os erros desses homens de Deus, desses apóstolos, discípulos que foram escolhidos pelo Senhor, nós vemos que o Senhor não escolhe. Ele não escolhe pessoas preparadas. Ele não escolhe pessoas resolvidas. Ele não escolhe pessoas que têm tudo nos conformes. A maioria das pessoas que Cristo chamou tinha uma pendência, tinha um problema. A maioria das pessoas que Jesus chamou tinha dívidas. Pedro. A maioria das pessoas que Jesus chamou tinha um problema, algum transtorno tinha na sociedade. Aí nós pegamos, se nós formos analisar, a maioria, nós pegamos Pedro negando o Senhor. Antes era pescador, agressivo, impulsivo, o temperamento dele era esse. Aí nós vamos encontrar depois Judas, que furtava. Judas que mesmo andando, vendo o milagre, a Bíblia vai dizer que ele metia a mão na bolsa e roubava. Continuou andando com o mestre. E ele começa a roubar, porque essa ideia de que eu estou no controle, eu que escolhi estar com Cristo, eu que tomei essa decisão, por isso estou vivendo isso, nos dá um sentimento, uma sensação de que nós estamos no controle, então nós podemos fazer qualquer coisa. É por isso que muitas pessoas não conseguem abandonar o pecado, porque são pessoas que pensam que estão no controle o tempo todo. E quando você pensa e você acha que você está no controle o tempo todo, Jesus ele deixa de ser a primazia na sua vida. E você passa a ser o centro, o ponto crucial passa a ser você. E quando isso acontece, é na hora que você começa a declinar. É a hora que você começa a cair. É na hora que você começa a perecer sem perceber. Você lembra da igreja, das 7 igrejas da Ásia? Nós pegamos só uma igreja, a igreja mais conhecida, a Laodiceia. E a Bíblia vai dizer que para aquela igreja, ela era diferente daquilo que Jesus disse. Ela disse o quê? Rica sou, não temos falta de nada. Mas o que Jesus disse sobre ela? Ele vai dizer: você é rica? Tem. Você tem riqueza aí embaixo. Mas se você pedir colírio do céu, o que você vai perceber quando olhar para vocês é que vocês são cego, pobre, miserável, nu.
E ele recomenda: compra colírio para os olhos. Compre de mim vestes brancas. Então, irmãos, nós precisamos entender, às vezes o que Cristo pensa de nós é diferente daquilo que nós pensamos que Ele pensa. Às vezes, se eu perguntar para você, o que você acha que Cristo pensa a seu respeito? Você acha que Ele se agrada das suas atitudes, das suas ações? É possível que eu, no meu interior, na minha mente, encontre razões para me elogiar, para me autopromover, para me engrandecer. Mas quando nós perguntamos para Cristo e deixamos Ele nos responder, e Ele responde através da palavra, nós observamos que nós estamos completamente fora da direção de Deus. E é nessa hora que nós precisamos, é o choque de realidade que Cristo nos dá, é o choque de realidade que a graça nos dá, nos mostrando: você acha que você é alguma coisa? Você acha que você chegou aqui porque você quis? Você acha que você é escolhido por mérito próprio? Não é. Sou eu quem escolhi vocês. Não foram vocês que escolheram a mim. Até porque se fosse isso, se fosse vocês me escolherem, irmãos, cá para nós, se fosse para nós escolher Jesus, se Jesus deixasse para Pedro escolher ele, se Jesus deixasse para Judas escolher ele, Bartolomeu, se Jesus deixasse Paulo escolher ele, Jesus deixasse Tiago escolher ele, Mateus, não escolheria, irmãos. Mas aí que entra a graça. Aí que entra a graça. Porque se nós não se encontrarmos, se nós não se encontramos com Jesus, nós não seremos salvos. Se nós não se encontramos com Ele, nós nunca desfrutaremos da alegria que só Ele pode nos proporcionar, da paz, e descobriremos o nosso propósito de vida. Mas quando Ele, é graça, Ele nos encontra. Quando Ele nos chama, quando Ele nos puxa para perto, Ele nos coloca nos envolve nesse manto de salvação e de graça. Ele que nos coloca dentro desse invólucro espiritual de salvação, de proteção, de glória, de alegria, de forma que nós podemos, mesmo que estamos aqui na terra, desfrutar de tudo isso, porque estamos nele. E a Bíblia vai dizer: se estamos nele, com ele nós viveremos. Louvado seja Deus. Se Cristo habita em nós, nós iremos sentir o Cristo dentro de nós. Nós iremos sentir. Não podemos sentir algo distante disso. Precisamos sentir o que Cristo proporciona. Ele é o príncipe da paz. Então, irmãos, ele vai dizer nesse texto: não me escolheste vós a mim, mas eu que vos escolhi. Sou eu. Vocês acham que o controle está na mão de vocês, mas não está. Vocês estão desfrutando de todas essas experiências que vocês estão desfrutando hoje. Vocês não descobriram o Messias. Vocês não me descobriram. Esquece isso. Porque às vezes quem via os discípulos andando com Jesus pensava, né? Eles poderiam pensar, né? Nós achamos ele primeiro, né? Ele poderia até andar assim com uma marra, né? Poderiam até andar de um jeito diferente. Eu imagino eles andando até de um jeito diferente, porque, aliás, eles estavam andando com o cara da vez. Eles estavam andando com Cristo, com o Messias prometido. E eles estavam andando com ele. Então, eu imagino que o tupete poderia subir. Mas aí Jesus fala: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Mas agora você glorifique a Deus aí. Porque mesmo com todas as falhas que você tem, Ele te escolheu. Mesmo que você tenha caído, tenha pecado depois de ter tido consciência dessa escolha, Jesus sabia que você ia cair. Ele sabia que você ia falhar. Mas mesmo assim Ele te escolheu. Então permaneça na presença dEle. Não se afasta. O fato de você ter caído hoje não significa que você vai ficar prostrado para sempre. O fato de você ter caído
ter sofrido um deslize, não significa que isso te define, que você é pecadorzão para sempre. Não. A graça de Deus te alcança. O perdão de Deus te alcança hoje. Fique com essa palavra no teu coração. Fique com essa palavra no teu coração. E que Deus em Cristo abençoe você e a sua casa.